A única certeza de que temos na vida é que um dia a morte vai chegar. Isso é um fato inevitável e unânime entre nós mortais. Mas pensar no quando e na forma da nossa morte pode interferir no modo como vivemos o presente? Para a ciência, somos impedidos desse pensamento. Segundo estudo realizado por cientistas da Universidade de Beran, em Israel, o cérebro tem um mecanismo de defesa que nos protege do medo existencial da morte e praticamente bloqueia esse tipo de pensamento. Mas no campo espiritual e religioso, como esse assunto é interpretado? Você acredita que a forma e o dia que morremos já estão determinados? Começa agora o nosso quadro Você Acredita? Bem, Regina, tudo bem, que alegria, mas vocês estão tão elegantes. O padre no figurino de sempre, lindo. O padre corre muito na guarda-roupa. moto, ele corre muito na moto. É ele Tá que é difícil. comigo. Mas O meu guarda-roupa é igual o da Mônica é o sempre, mas o Rabino. Obrigado. O Rabino, ele é muito chique. Para vir no seu programa, estamos nos reencontrando porque fizemos uma live Isso. que repercutiu maravilhosamente bem dentro e fora da comunidade. Ai, fico muito feliz. Foi muito boa a live. E estamos em sintonia. Tem um lilás Tá na sua aqui, ó. gravata, É. tem um lilás no meu figurino. Rabino é muito chique, gente. Muito elegante. Chique, rico, é uma beleza, gente. É uma beleza. Nossa, mãe, olha. Ô, Rabino, não estamos numa semana de uma festa judaica? Festa das Luzes Hanukkah, Hanukkah, né? que é uma festa milagrosa, acendemos as velas. Hoje à noite acenderemos a terceira vela, em lembrança a um milagre que aconteceu no templo sagrado. Depois da invasão dos gregos, os judeus reinauguraram o templo e acenderam a menorá. E qual o significado do Hanukkah? Liberdade de expressão religiosa. Os judeus se libertaram da opressão dos gregos que os proibiram de praticar a Torá, guardarem o sábado. Eu posso interpretar como a vitória da luz sobre as sombras? Sim, Olha que Porque tem interessante. vela. Olha! muito bem Muito interpretado. Me E preparo um pouco pra de palavra. luz espanta muito a escuridão. Boa. Uma pequena Uma chama. pequena chama. Bom, E sabe que é interessante? Diga. Que o Hanukkah é uma festa das luzes e coincide com o Natal, que é uma festa de luz também. É verdade. Porque na visão cristã, Jesus é como a luz que ilumina o mundo e por isso uma luz anuncia o nascimento de Jesus. A estrela. Né? A estrela anuncia. É a luz que ilumina a luz. E é interessante que o enfeite de Natal... e nessa época que a gente usa de muita luz, é justamente para lembrar que é uma festa de luz. Os gregos chamavam, né, o Natal de Fotosmos como festa de luz, né? Fotos, né, festa da luz, né? Vamos saber... Tem tudo a ver, olha aí, tá vendo? Falta o Alexandre. Ah, Veio o hoje? Alexandre, virtual. Ah, não ia vir presencial hoje? O Diz Alexandre que é um Alexandre avatar. Galdino, cadê? Vamos ver, ele é o avatar. Vamos ver se ele entra. Mas cadê o Alexandre? Alexandre. Quando eu vi a cadeira, eu achava que ele ia vir presencialmente. hoje. Alexandre, eu também. Rabino, essa é a cadeira de Elias. É a cadeira de Elias. Sabe que a cadeira... Não tem esse o costume? profeta Elias. A cadeira de Elias... O que é a cadeira? Chegou! Ah, olha aí! Seja muito De bem-vindo, longe. meu querido. Seja muito bem-vindo. Ah, gente! Por favor, fique à vontade. Ah, não. Você viu que eu existo. Não, agora eu tô Existe. emocionado. E eu tô compra a emocionado. palavra. Isso chama-se materialização. É isso mesmo. E Não compra a é- palavra, ele disse que viria. Não é um ectoplasma, não. Não sou É ectoplasma. de verdade. Seja é de verdade. muito bem, Mas que muito mais satisfação. bonito aqui, ó. Muito mais bonito. Não, a internet deixa muito feio. Mais alto. Né, lá. Não, e que alegria tê-los aqui. Gostosura, prazer estar É aqui. o nosso último encontro este ano. É o último encontro, sério, É o é nosso isso mesmo. Que beleza. Falávamos da festa do É o Natal, da último festa encontro? das luzes. Não é o último encontro, vai ter não, mais mas- um. E a Regina querendo dispensar, gente. De jeito nenhum. Eu adoro recebê-los. E esse quadro é um quadro que enche a gente de esperança, da possibilidade de poder conversar entre diferentes. Para nós é uma delícia estar junto. Agora junto fisicamente, inclusive. É verdade, né? Mas as similaridades, as diferenças que também nos unem, né? Que mostram um outro modo de Exatamente. pensar. É muito gostoso. Muito obrigado. respeito e amor, Exato, é o que importa. E sabendo ouvir, né? Sim. Sabendo ouvir. principalmente. O Rabino falou do Hanukkah, o padre falou do Natal. Você quer comentar alguma coisa sobre o espiritismo com relação a esta época do ano, antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito? Não é uma época específica para o Espiritismo. Aliás, esta semana estão criando o Dia Nacional do Espiritismo. Olha que interessante. Pois é, mas Hoje é o dia do evangélico, né? Hoje é? Hoje é o dia do evangélico, né? evangélico. Hoje. Eu sei que hoje é dia de Santo André.
Hoje é de Santo André, quando Santo André foi martirizado. Hoje é dia, não tem nada de... Está passando, em março será o Dia Nacional do Espiritismo, que é o dia que foi a criação, o dia que se lançou o Livro dos Espíritos. Eu, particularmente, Regina, acho isso uma grande bobagem. Por quê? Não importa, né? O que importa é o nosso convívio, importa o dia a dia. Exato. Tem algumas datas importantes. O Natal, para nós espíritas, também é importante. Por quê? Porque Jesus é visto como um ser super evoluído, um ser que a gente olha, segue, presta atenção e tudo. Mas não é nada diferente de trazer mais pessoas. Tá Mas bom. isso é o dia do Espiritismo. Vai ser em Do março. Espiritismo. Está no Senado para passar Que agora interessante. para março. Mas a partir do livro Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos. É. Olha, interessante. Foi o dia que Kardec lançou o Livro dos Espíritos. O dia, naquele dia. É. Ah, interessante. Você que está em casa também deve participar do nosso encontro de hoje, dizendo se você acredita, e agora se entrando no nosso tema, vocês acreditam, de acordo com a religião de cada um, que a forma e a data da nossa morte já estão pré-definidos? Quem começa? O Rabino? Não, Olha, o Rabino vai começar? A posso forma, começar? mais do que a data, a forma é uma coisa que me intriga. Pela visão judaica, o Talmud principalmente, ele aborda essa temática e a pessoa ela pode antecipar ou postergar. Porque A data da morte? No dia do Ano Novo Judaico, tudo é determinado novamente. É o dia do julgamento. Então as cartas são distribuídas novamente. E dependendo dos méritos e boas ações, você pode ganhar mais longevidade, mas também pode encurtar o seu tempo de vida. Se uma pessoa atingiu a sua plenitude espiritual, então é óbvio que tem uma data que ele vai partir. Todos nós partiremos. E de que maneira? A melhor maneira possível e mais benéfica para ele. Então essa é a visão do judaísmo. Mas eu acho que o mais importante é saber que muitas pessoas podem antecipar a morte em vida, não trazendo um significado maior para a sua existência. Não entendi. Tem Rabino, muitos perdão. vivos mortos. E isso é uma questão que me chamou a atenção, porque tem uma executiva do TikTok, né, o padre que está muito no TikTok, Não, sabe? não estou no TikTok. O O padre é tiktoker? O padre é tiktoker? Não estou no TikTok, Tem não. uma executiva, Michal Oxman, ela contou que o sucesso dela no TikTok dependeu de uma experiência que ela teve no Exército de Israel. Porque no Exército de Israel, imagina, uma jovem de 18 anos, do dia para a noite se transformou num soldado experiente, que tem que pegar na arma, tem que atravessar o exército, tem que enfrentar condições climáticas difíceis, e o comandante exigia a limpeza nos dormitórios. E quem não limpasse os dormitórios, corria o risco de não sair final de semana. Teve uma ocasião que o banheiro estava entupido e nenhuma menina, nenhuma moça, nenhuma soldada queria desentupir, falando que não era o trabalho dela. E essa Michal arregaçou as mangas e ela mesma, com as próprias mãos, foi lá e desentupiu. Ela escutou os aplausos das amigas, só que ela se vira e se dá de cara com o comandante. E ela achava que ia ser repreendida, porque o resto do banheiro estava sujo. E o comandante olhou para ela e falou: "Você é uma de nós." Promoveu ela comandante. Olha. Porque o sucesso, ele depende da atitude quando você está disposto a fazer o que ninguém mais faria. Então esse é o espírito até da festa de Hanukkah, porque os macabeus, eles tomaram uma atitude de enfrentar o Império Grego, que era a potência mundial, para garantir a sobrevivência da cultura judaica. Então eu acho que a vida, ela precisa ser vivida, e se você não tem um ideal e um propósito maior pelo que viver, você só está existindo, não está vivendo. Perfeito. Muito bom. Espiritismo e catolicismo acham que está tudo determinado, Não, já tem a data certa? Na visão da igreja não existe destino. Não existe destino, e não existe destino e não existe nada determinado. Como se nós estivéssemos, de repente, escrito no livro que tudo aconteceria, tirando dessa forma a liberdade. Isso negaria muito a liberdade do homem. Aliás, a liberdade é um dos atributos do homem mais impressionantes, que a gente geralmente chama de livre-arbítrio, né? Mas a liberdade, ela nos faz muito parecido com Deus, justamente a semelhança com Deus é justamente na liberdade também. Então, tiraria muito a liberdade, a liberdade. Então, não existe nada determinado, Agora, e depois a gente tem, na própria Bíblia, a gente tem alguns momentos em que o próprio Jesus fala assim, olha, o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, sem avisar, né? Tessalonicenses fala também, virá como um ladrão. Essa visão de que
A morte, ela é totalmente inesperada, ela é muito clara na Bíblia, justamente porque a partir disso se pede a vigilância da pessoa. A vigilância é uma coisa muito interessante. Vigiar é não dormir. Nós não vamos dormir. Por que nós não podemos dormir? Nós não podemos dormir porque nós precisamos estar atentos, acordados. Na visão teológica, o sono ele é sempre identificado com o pecado, o torpor do sono com o pecado, no sentido de que eu não vejo as coisas, eu não vejo o meu irmão que passa fome, eu não Fechei vejo, os olhos, fechei os olhos, eu não vejo quem está necessitado. E a vigilância me faz estar ou seja, acordado para o Senhor que vem. Existe uma parábola de Jesus que fala do homem que foi viajar e deixou a casa ao cuidado dos trabalhadores. Eles espancaram, fizeram tudo errado. É uma parábola que conta mais ou menos o que nós fizemos com o mundo, né? Fizemos tudo de errado e tal. Esse Senhor vai chegar sem avisar e vai pedir contas. Então a vigilância é uma coisa muito interessante. Tanto é que no Natal, a questão da vigilância é uma questão muito interessante, né? Nós temos nas igrejas, eu acho interessante, nas igrejas, muita igreja, na Europa existe muito disso, e no topo das igrejas, né, sobre os pontos cardeais, tem um galo. Tem muito galo, né? A gente vê o galo, né? E esse galo lembra justamente isso, a vigilância do cristão. Porque o galo nas fazendas antigas, nas casas antigas tinha o galo. O galo por quê? Porque vigilante. Porque o galo nos desperta do sono. Ele não nos deixa dormir. Então, o galo, ele é aqui. A missa do galo, ela tem esse sentido. A gente chama de um apelido que a gente missa dá. Do galo. Né? A missa do galo, nos despertar. E, ao mesmo tempo, despertar para aquele que vem. Porque o galo canta quando o sol está vindo. A gente identifica Jesus como o novo sol. Então, o galo canta, eu me desperto e eu vejo. Então, a vigilância, o fato de nós não sabermos quando vamos morrer e nem como vamos morrer, faz com que eu esteja vigilante, ou seja, acordado, atento ao meu irmão que precisa, atento àquele que está passando fome, atento ao outro que precisa, e eu não tenho nada determinado. Mas há uma coisa interessante também, porque a vida é vista como um dom de Deus, um presente de Deus. Aí é interessante o que o Rabino falou, nós podemos estender a nossa vida o máximo possível, podemos estender. O que a gente faz? A gente cuidar bem desse dom. Né? Porque a obrigação de cuidar da saúde, cuidar com o que você come, com o que você bebe, com o que você pensa. E com o que você pensa, isso é importante, porque eu preciso ter uma vida saudável. É um presente, um dom de Deus. Então eu posso aumentar a minha vida e posso encurtar a minha vida. Isso eu posso, mas não porque está determinado. Da maneira com que eu levo a minha vida, do respeito que eu tenho para com a vida. Cantei a minha infância inteira, até a adolescência na Missa do Galo, sem saber porque chamava a Missa do Galo, acabei de descobrir. E é um apelido, geralmente. E de acordo com o Espiritismo? Muito parecido com os dois. Né? É mesmo? E tem duas frases que se fala muito, né, Regina, que eu queria lembrar aqui. Uma delas é assim, quando chega a hora da morte, você não escapa. Não se fala isso. E a outra é, bom, começando por essa, né? Você não escapa. Como é que o Espiritismo compreende? O Espiritismo compreende o corpo como um instrumento apenas, né? Assim como quando a gente vai mergulhar, você precisa pôr uma roupa de neoprene, um cilindro, um respirador, tudo, porque você não consegue atuar embaixo d'água. Mesma coisa, nós não conseguimos atuar aqui se não tivermos um corpo físico. Então isso aqui é apenas um instrumento, é apenas um equipamento que você usa. Ele tem uma validade X. Para compreender melhor, como se fosse o seu celular. Você pega o celular, ele tem tantas horas de carga. Digamos, tem 8 horas. Então ele vai viver, o corpo é a mesma coisa, tem um tempo para viver. Como foi dito, você pode encurtar esse prazo. Então não tem uma data, um horário exato para a morte. Mas tem uma bateria, vamos assim dizer, que aguenta uma quantidade de vida ali. Se você come demais, se você bebe demais, se você fuma, se você é obeso... se expõe a riscos. Tudo isso você pode encurtar esse prazo. Então não tem uma data certa. Tá. Mas, por outro lado, chega uma hora que o corpo já não aguenta mais sustentar aquela vida, sustentar aquele espírito. Quando o corpo já está muito debilitado, seja por uma doença, seja pela idade, ele não tem mais serventia para o espírito. Então o espírito fala, vou embora, deixa esse corpo aqui que não me serve mais, vai embora. Isso é morte. E aí pega um corpo novo e reencarna. Então, na visão do Espiritismo, não tem uma data exata, como os dois disseram, não há destino. Nós fazemos. Você tem um horizonte, você olha e fala, bom,
eu tenho mais ou menos esse tempo, tenho que fazer mais ou menos essas coisas, mas o caminho que você vai tomar é uma decisão sua. Perfeito. E aí vai determinar o seu tempo. Exatamente. Tá. Vamos ver a nossa enquete como anda. Arthur! Que da outra vez não estava entre nós. Fez muita falta. Grande Arthur. Já estou aqui. A Regina que fez tudo errado. Nossa, ela fez... Opa, até hoje eu não sei o que deu na última enquete. Mas hoje vai ser tudo certo por aqui. Hoje a gente tem a garantia. Ó, a pergunta é a seguinte, né? Você acredita que a data da morte já está determinada? Lá nas nossas redes sociais está o seguinte, ó, 75% dizendo que sim, que acredita, e 25% dizendo que não. Então você que não votou na nossa enquete, é só entrar no @Gazeta Mulheres e deixar lá o seu voto, falando que sim ou que não. Coloco também aqui uma questão que foi colocada pela Vibrantes.oficial, que diz que acredita, e ela pergunta o seguinte, ó. Tem uma pergunta, tem alguma razão para uma pessoa falecer com pouca idade e outra falecer bem mais velha? Ela se chama Andréia, ela é da Penha de São Paulo. E eu vou deixar uma outra provocação, mas é porque eu vou conversar com a Renatinha, já venho. Por que quando a gente, observando a trajetória das pessoas, fala, nossa, parece que foi tudo certo. Sabe assim, quando a pessoa morre e a gente olha, parece que tem um roteiro tão bem escritinho que assim... Tudo se encaminhou para aquilo acontecesse daquele jeito naquela hora. O pessoal fala assim, olha, quando acontece, depois que passou, olha, ela falou isso, como que encaixou? Exato. Então já vem. Duas provocações foram feitas, uma pela telespectadora e outra por mim. Regina, que o Alexandre falou é interessante, que o corpo, ele é uma ferramenta. A nossa verdadeira essência é a alma. Para responder uma das provocações, quando a pessoa concretiza a sua missão na Terra, não existe mais sentido para o espírito permanecer aqui. E quando é um bebê? Neste plano. Existem espíritos muito elevados que pouco tempo de vida são suficientes para eles concretizarem aquilo que ele veio retificar em vida. Então, dessa maneira, pela visão da Kabbalah, você consegue explicar as idades. E é interessante que um grande cabalista, o Mag de Dubna, ele foi visitar uma cidade e ele foi lá nas lápides do cemitério, então essa pessoa faleceu com 3 anos, com 5 anos, com 7 anos, com 9 anos, falei isso. Mas as pessoas falecem cedo aqui. E ele andou pela cidade e viu idosos. Falou, como é que pode ser? E revelaram para ele, não, essa cidade, ela coloca na lápide quanto tempo a pessoa viveu. De verdade. De verdade. Existem muitas pessoas que desperdiçam a vida com coisas fúteis e acabam perdendo a oportunidade de viver de uma forma construtiva e positiva. Isso complementa o que o Rabino falou no começo da nossa conversa. Exatamente. A Regina fez uma live, você precisa assistir depois a nossa live, foi eternizada no IGTV. Para quem quiser assistir. Mas sabe o que é interessante que o Rabino falou? Ele usou uma palavra interessante, missão. 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 A missão, a vida que você vive, você recebe como missão. Existe uma palavra muito bonita, que as pessoas têm medo, é uma palavra que vem do latim. A palavra é defunto. A palavra defunto, em latim, defunctus, significa aquele que cumpriu a sua missão. É um significado lindo. Esse é um significado maravilhoso. Maravilhoso. Que poucas pessoas sabem. Sim, defunctus, em latim eu cumpri a minha missão. Posso ir. Posso ir, como São Paulo. Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida. Combati o bom combate, guardei a fé, agora posso morrer em paz. E a missão, é interessante isso, porque a gente quando fala de morte de pessoas com pouca idade, muita idade, a gente acha e conta a partir das nossas categorias físicas. O que é tempo para nós? Claro. O que é tempo para o espírito? Porque, justamente, o que é tempo? Einstein dizia que é o tempo em relação ao espaço que nós vivemos, né? Por isso tem a teoria da relatividade. Então, a gente conta o tempo pelo que a gente ocupa o espaço. Ora, esta vida não é contada em tempo. Então, uma vida de uma criança e uma vida de um idoso, ela é vida. Ela é vida, não é tempo, né? Isso que o Rabino falou está exatamente alinhado com o que a gente com pensa. Muito parecido. Por quê? Bebê, você falou, e como viveu semanas ou meses, né? Nesse caso, o espiritismo, assim, aquele espírito precisaria vir, muito provavelmente, para um aprendizado dos pais. O sofrimento, uma transformação do entorno. Uma compreensão melhor. Ou 6 anos, ou 9 anos, indiferente, né? E tem outro caso curioso, Regina. Por que uma pessoa morre aos 17 anos, por exemplo? Porque já cumpriu o seu tempo aqui. E aí, o que a espiritualidade pode fazer? Pode falar assim, vai surfar.
e o cara morre afogado no surf. Fala, mas era tão jovem, tão bom e morreu. E daí? É que nós compreendemos a morte como uma punição. É um castigo, não é punição. E como se não houvesse nada depois. Muito melhor, inclusive. Exato. Tendo em vista o significado Isso de é importante. defunto... O que ele falou, uma coisa interessante, o tabu da morte. A gente não fala sobre... Eu acho interessante. Coitado, morreu, foi uma grande perda. Coitado. Justamente. Morreu. Isso aí, ó. A gente tem... Ah lá, vem a menina de novo pra falar. Sempre assim. Quando a gente tá no auge do negócio, vem ela. Mas é o merchan. Não, mas pode concluir. Não, Celeste. Só pela Celeste eu vou... É Celeste, entendeu? Celeste, É tudo bem. Celeste. Mas, Celeste, espera um pouquinho. Olha que interessante. O que ele falou. Por que a morte, então, a morte é vista como punição? A morte é visto, a partir de uma visão religiosa, como uma bênção. etapa. E Maria, como uma bênção, porque se você vê a morte como punição, é porque você não acredita nada depois da morte. E é interessante, eu vou falar uma experiência bem rapidinha. Fica à vontade, padre. Eu faço um programa na Rede Vida, ao meio-dia, que é um programa que eu rezo o terço com as pessoas. Então, eu rezo a metade da Ave Maria, a pessoa reza a outra metade. A segunda metade da Ave Maria termina assim, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E hoje eu estava rezando, e a pessoa que rezava comigo, ela falava assim, em vez de falar agora e na hora da nossa morte, ela falava agora e para sempre, amém. E aquilo foi me incomodando. 10 agora. Aí no final eu falei, por que você não rezou agora e na hora da nossa morte? E ele me disse, porque não é bom ficar pensando na morte, porque não. É o contrário. Claro. Esse programa que nós estamos falando, isso aqui é excepcional, isso é muito bom. A gente falar da morte... As pessoas batem na madeira, falar da morte não, como se fosse uma coisa, tem que se conversar castigo, a respeito uma punição, disso. exato. A gente precisa conversar em família, a gente precisa... Fala então! Celeste, que eu ia falar? Já venho. Mas então, e quando a gente olha e vê que parece que estava tudo... A gente olha para a vida da pessoa e parece que estava tudo ajeitadinho, assim, sabe? Parece que é um roteiro muito bem amarradinho. Você sabe que uma vez sonharam com um ente querido que faleceu? E essa pessoa na minha sala abriu o coração e falou, Rabino, ele me apareceu em sonho e falou, tudo tem que ser como tem que ser. E aqui em cima... não tem dinheiro. Coisa boa, acredito muito. Importante a mensagem. Muito. Importante. Regina, eu queria, se você permitir, trazer uma outra coisa. Estava olhando agora aqui enquanto você estava ali, pessoas que estão assistindo nesse momento, uma delas falava, lembrei do meu marido. Nesse momento, por conta da pandemia, né, muita gente desencarnou por conta da pandemia. E aí fica aquela angústia, mas será que a pessoa está bem, não está bem? Como é que está? Exato. Né? Do ponto de vista do espiritismo, pelo menos, o que acontece? A pessoa tinha que morrer de Covid, sim ou não? A resposta sempre depende, cada caso é um caso, né? Vamos pegar 2 exemplos. Uma enfermeira que cuidou muito de gente, estava no hospital trabalhando ali, ficou longe do seu filho, ficou longe dos seus pais para protegê-los, né? E faleceu antes da vacina, por exemplo. Pegou Covid e morreu. Esse é um caso. Um outro caso, pega um rapaz fortão, tal, não sei o quê, que falou, isso é uma bobagem, saiu sem máscara, foi para balada e tomou remédio sem eficácia, tal. Esse é outro caso. Como é que estão essas 2 pessoas? 2 faleceram de Covid, por exemplo. Depende muito de como a pessoa está, como é que ela se sente pós-morte, né? Muito provavelmente, não é uma garantia, mas eu diria que a enfermeira está melhor. Por quê? Porque ela se sente tranquila e bem de ter feito bem, ela fez o melhor que ela pôde. Sente saudade do filho, dos pais, tal, mas ela tentou ao máximo ajudar aquelas pessoas, tem o carinho dessas pessoas e cumpriu a sua responsabilidade. O outro cara talvez não esteja tão bem. Por quê? Uma revolta enorme. Acabei pegando esse negócio, não é justo, eu era jovem, só gente velha pegava, eu acreditei que esse remédio funcionava e não funcionou, né? Ele é responsável, havia o conhecimento, ele não quis seguir o conhecimento da ciência, por exemplo. Então, possivelmente, essa pessoa está pior que o outro. Então, não há um jeito específico para aquela que desencarnou, depende muito de como nós estamos, como nós pensamos, né? Perfeito. Mas ninguém precisava ter morrido naquela hora daquilo. Claro. Os 2 tinham mais um período de vida, né? Aconteceu pela natureza, aquela moça acabou morrendo, e aconteceu pela incúria, aquele rapaz acabou morrendo, né? E a gente vê, como não existe um tempo determinado, você vê pela história, pela arqueologia, que as pessoas viviam menos tempo antigamente. Sim. Viviam menos tempo. E à medida que a tecnologia avança e você tem hábitos mais saudáveis, você vai vivendo mais tempo. Né? Então, o Deus de antigamente queria que as pessoas morressem. O que não é necessariamente uma vantagem, né? Justamente. Meus pais morreram aos 90 e poucos anos, as pessoas falam, que maravilha. Eu falo, não, estão sofrendo, é difícil. Justamente, né? Porque é até difícil. Então, e essa tecnologia dá pra gente essa possibilidade de estender. Mas
volto a dizer, que vida a gente existe muito, como o Rabino lembrava, muito Walking Dead por aí, né? Gente que está morto-vivo, morto-vivo, que de repente está vivendo, mas não está realmente, está existindo, mas não está vivendo. Está evoluindo. A vida ela deve ser vivida e deve ser vivida em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Agora, eu disse antes... Vamos ver o que os outros líderes, senão meu ponto não vai me deixar dormir. Vamos ver o que os outros líderes religiosos pensam sobre esse tema. Eu sou Sheikh Jihad Hamadi, da comunidade islâmica brasileira. E acreditamos, sim, que da mesma forma como o dia do nosso nascimento foi determinado por Deus e não por nós não tivemos interferência quanto a isso, também o dia no qual vamos morrer está determinado por Deus. A forma como vamos morrer e o dia no qual vamos morrer estão determinados por Deus. E o que está nas nossas mãos? Está em fazer uso do livre arbítrio. Como viver esta vida está nas nossas mãos. O resultado está nas mãos de Deus. Há uma crença recorrente nos terreiros de que Iku, o orixá morte, não erra nem a data, nem o endereço. Mas isso não significa que exista um momento determinado para a nossa morte. Isso quer dizer que nós temos que cumprir um destino, que cumprir uma missão aqui no Aie. Dizem, inclusive, que quando nós vamos nascer no Aie, ou seja, aqui na Terra, nós passamos pelo portal, uma grande encruzilhada que separa o Orum do Aie. E nessa encruzilhada, nós testemunhamos a Exu, Onibode Orum, a nossa missão, o que nós vamos fazer na Terra, e vamos, inclusive, dizer o tempo que vamos ficar aqui na Terra. Mas Exu, quando a gente atravessa o portal, quando a gente atravessa a encruzilhada, Exu faz com que esqueçamos tudo aquilo que testemunhamos. Nossa tarefa é construir um caminho de felicidade com trocas generosas que nos possibilitem testemunhar a grandiosidade da nossa vida diante de Olodumare. Tanto o Evangelho de Mateus como o Evangelho de Lucas dizem que o que temos de cabelo, não cai nem um cabelo sem que Deus saiba ou sem que Deus permita. Então, quando você traz para a prática, por exemplo, eu tenho um amigo que morreu no último acidente da TAM e outro que perdeu o voo. O que aconteceu? O que eu tenho que lembrar é que na minha vida, Deus tem um controle. E Deus é soberano tanto para impedir como para permitir. Uma coisa eu sei, se Ele não impediu, Ele conhece o futuro. Ele conhece o futuro da minha vida, que eu poderia fazer alguma coisa errada. Ele protegeu a mim e a minha família. Por isso, nessa hora, em vez de estar tão preocupado, será que Deus determinou ou não aquele dia? Eu posso ter uma certeza. Mesmo quando eu sofro uma perda, como no caso da Marília Mendonça. Deus é todo poderoso para confortar aqueles que ficaram. Eu não deixei o padre concluir. Conclua, por gentileza, padre. Eu estava dizendo que eu ia dizer aquilo que eu havia levantado antes, porque existem muitos casos que depois que aconteceu alguma coisa, a gente começa a relacionar palavras, atitudes que a pessoa fez e você diz, parecia que essa pessoa estava despedindo, parecia que ela estava. Mas isso não é nada de sobrenatural, não. Isso, na verdade, o nosso cérebro tem uma capacidade muito grande de selecionar algumas coisas e organizar o nosso pensamento. Isso existe um recurso chamado, que nosso cérebro de pareidolia, chamado pareidolia, que a gente consegue dar um sentido para as palavras, para as imagens também, né? Quando você olha para a nuvem, você vê, nossa, tem um carneirinho, nossa, tem uma... É porque o nosso cérebro não admite o caos, então a gente organiza. Então, logo depois de um trauma, logo depois de uma morte, a gente tenta organizar e a gente vai selecionando algumas palavras. Até para se reconfortar. Até como um mecanismo até de defesa. Até. E aí você fala, não, até essa pessoa falou, ela estava preparada, ela já estava percebendo, ela já estava sentindo, ela já estava. Deus não seria tão cruel, de repente, de ficar mandando um recado para a pessoa dizer, ó, daqui a pouco, você vai morrer, daqui a pouco. Né? Então, e a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, quando a gente fala na questão que Deus determinou isso, Deus determinou aquilo, que a gente começa a pintar um Deus
Vou voltar, um Deus com joystick na mão. Vamos cuidar. E a gente começa a deixar, você chega diante de um acidente e fala, Deus quis assim. Como Deus? Deus não quis. Deus só quer o bem. Né? Então tem que ter muito cuidado. E mesmo quando você visita no velório e vai visitar alguém, cuidado com a palavra Deus quis assim. Né? Deus quis assim. Que isso Porque pode ser muito cruel. Eu gostei do que a liderança ubandista falou. Qual o nome do líder? Alexandre. Ele não é porque ele falou algo muito interessante que consta no Talmud. A pessoa escolheu as adversidades. O Rabino já falou isso. Eu já falei isso. Mas por favor, relembre. A pessoa escolheu, o Eterno mostrou para ela, olha, o desafio, riqueza, pobreza, e a pessoa aceitou, só que quando ela encarna, ela esquece. Exato. Existe um anjo que faz assim, por isso nós temos essa marquinha aqui no lábio, pela Kabbalah, pela visão da Kabbalah. Exatamente. Só que eu acho que isso é um gancho para nós falarmos sobre a vontade de viver, parar de pensar na morte e não ter medo de viver. Porque as adversidades fazem parte, não existe nenhuma trajetória sem desafios. Inclusive, tinha um pianista que tocava num bar, o nome dele era Nathaniel Adams Coles. E ele tocava piano brilhantemente bem, até que o dono do bar entrou e falou, puxa, não aguento mais, só toca, canta também. Falei, mas eu não canto. Canta logo, eu estou pedindo. Se ele não cantar, falou para o barman, vou demitir ele. Ele, pela primeira vez na vida, cantou e foi bem. Pela primeira vez ele se apresentou tocando e cantando. Passaram-se alguns dias, ele se transformou no Nat King Cole, que o Alexandre conhece. Então isso é o que está escrito no livro dos Juízes, o Meaz Yetzematok, da força vai sair a doçura. Das adversidades mais incômodas é que sairão as luzes e os benefícios positivos e construtivos das nossas vidas. E a coragem de assumir e aceitar o desafio. Deuteronômio diz, desculpa, não, só para Deuteronômio, Devarim. O Deuteronômio e Devarim. Ele diz, Deus, diante de ti eu ponho a vida e eu ponho a morte. A escolha é feita por nós. Se você quiser viver, você vai viver. Se você quiser morrer, você vai também morrer. E escolha a vida. E aí, escolha a vida. Como é que está a nossa enquete, Arthur? A nossa enquete está o seguinte, por favor. Gente, a pergunta lá no @Gazeta Mulheres, você acredita que a data da morte já está determinada? Bem, 73% do público do @Gazeta Mulheres diz que sim. Não, gente. Nós estamos conseguindo aqui. Nós estamos ruim demais. Ruim demais. Liberdade de expressão. 7% diz que não. Tem que melhorar o argumento, viu, gente? E também dê uma olhada, é claro, nos comentários de todo mundo que está querendo mandar sua pergunta. E eu vi que a maioria dos comentários são de pessoas contando, infelizmente, de maridos, filhos que morreram de forma muito repentina e muito nova. E essas pessoas tentam entender de alguma forma por que disso. Vocês conseguem, então, desmembrar essa questão? Então, eu queria falamos falar da missão. Deixa o Alexandre falar. Pega um pouquinho o que o Arthur falou e pega muito o que um dos depoentes falou ele também. Infelizmente, você falou, infelizmente a pessoa morreu, ele falou uma perda, a Marília Mendonça foi uma perda, né? Volta aquele nosso conceito de que morrer, não tem coisa pior, acabou, foi péssimo, né? Foi e muito castigo, jovem, né? morreu muito jovem, e daí? Né? Há uma idade certa para morrer. Outra coisa que se fala muito, que é um absurdo, fala assim, mas era tão bom e morreu, como se só gente ruim morresse, é isso? Quem é bom vai viver para sempre? Claro que não, né? Então nós precisamos de novo repensar isso. O caso da perda é muito interessante. Eu acho que é Sêneca que fala, Regina, é o seguinte, não foi uma perda, foi um ganho. Você conviveu com aquela pessoa durante... Marília Mendonça. A mulher é bárbara, foi espetacular, que perda, podia ter vivido mais, mas o tempo que ela viveu foi transformador. Foi o tempo dela, né? Também. Dela, exatamente. Então, essa compreensão é muito importante, porque nós não tenhamos essa dor da perda, entre aspas. Quando morre algum ator, alguma atriz, algum cantor, é frequente a pessoa falar, foi uma perda para o teatro. Foi uma grande perda. Uma grande perda para a TV, porque não tem uma coisa melhor para falar. Aí vai com o que você falava do velório. A gente precisa pensar o que fala na hora da morte, para não falar essas bobagens prontas. Agora ele está com a vovó, né? Graças a Deus. Não sei se está com a vovó. Não necessariamente. Em velório você não fala nada. Em velório você fica ao lado da pessoa. Só isso. A palavra consolar significa com mais solos. Estar com quem está só. A dor faz me sentir só. Muito só.
Então eu preciso consolar, estar do lado da pessoa. Consolo, com aquele que está só isso. Precisamos encerrar, eu gostaria que cada um desse já. Ah, meu Deus do céu. Já. E há a controvérsias. enquete foi o seguinte, né? Há controvérsias, porque o Ocimar diz que é o nosso último encontro, a Elaine diz que terá mais um. Portanto, o Ocimar que manda nessa birosca aqui, não é possível, né? Tá pensando o quê? Ficamos assim, a ver. Eu gostaria que vocês dessem as redes e se possível, se quiserem, divulgar palestra, livro. Obrigado, foi um sucesso. Do livro, Quem quiser adquirir o livro, no nosso site, ravsani.com. E também pode enviar um direct para o nosso Instagram aqui, Regina. Ravsani, R-A-V. Espera aí que precisa mostrar. Mostrar aqui, trabalhar. Ah lá, isso. Ravsani, R-A-V, S-A-N de navio Y, Rabino Sani. Me sigam no Instagram e lá você pode enviar o direct e adquirir o livro. Que o padre já tem, né? Aprenda a superar, abrir aleatoriamente. Olha só. Nossa, abrir aleatoriamente. Olha só. Aprenda a superar. Tá vendo? Muito bom, hein? Perfeito. Nossa. Te mandei já um, né? Mandou autografado. Se não mandou, você fala que mandou, porque vai ficar muito chato, né? Não, eu ficaria com este. É confirmado, só o ano que vem é o nosso último encontro este ano. Ah, não vai ter ainda esse ano? Não vai ter, o Ocimar então acabou de Natal. confirmar. Boas festas. Muito obrigada. Foi um privilégio, foi uma honra, foi uma alegria. Nem Alexandre falamos. Não, eu sei. Então fale, padre, por favor. Ela querendo despedir da gente. Feliz Natal para todo mundo. Quero também desejar boas festas, né? Hanukkah Sameach. Pro Rabino eu desejo boas festas, que ele não vai celebrar o Natal. Estamos em Hanukkah agora. Happy Hanukkah. Happy Hanukkah. Happy Hanukkah. Feliz Natal para todo mundo. E olha, eu queria que mais uma vez repetir, eu tenho o meu canal do YouTube. Olha lá. Essa menina, vou dizer sinceramente, é a última vez que eu venho aqui. Este ano. Eu tenho meu canal no YouTube que eu faço um curso bíblico. Na verdade, é uma proposta de ler a Bíblia todinha, ler um capítulo por dia e depois uma explicação. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Padre Juarez de Castro, lá. Então, todos os dias é um capítulo e depois a gente aprofunda com arqueologia, com exegese, com hermenêutica, a gente vai entendendo a Bíblia. Mas a proposta é ler a Bíblia inteirinha, do começo ao final. Do começo ao final. Olha, eu diria o seguinte, pegando o que está no seu livro, né, superação, eu diria que para você que nesse momento está angustiado ou está angustiado pela morte de alguém querido, seja por Covid, seja por outra razão, eu diria que não há superação, né? A dor, o sentimento, a ausência, o vácuo, sempre vai ficar. Mas há compreensão. Então, mais que superação, eu diria compreenda. E compreender requer estudo, que você leia, que você se informe, como aconteceu hoje aqui, não é? Nas mais diversas fontes, para que a gente entenda o que de fato é a morte. E como foi dito aqui, para que a gente converse sobre a morte na família, para que ela, quando acontecer novamente, e acontecerá, com quem você gosta, com quem você não gosta, com gente mais nova que você ou mais velha, vai estar tudo mais leve, mais certo. E aproveito para desejar também um super Feliz Natal. Feliz Muito Natal. Obrigada por ter vindo. Um prazer, muito gostoso. Muito obrigado. Agora ele sempre virá presencialmente. Sabe que eu queria que um dia o Rabino, ele imita o Silvio Santos muito Ela bem. viu na live. Muito bom, muito bom. Eu queria um dia ele imitasse o Silvio Santos. Aqui. Responder como o Silvio Santos. Como o Silvio Santos. É verdade. Alexandre, é verdade. Grande Juarez, grande Juarez. Ele é muito bom. Obrigada por ter vindo Muito prazer, presencialmente. Obrigada por todas as vezes que você se dispôs a participar virtualmente. E retomo as minhas palavras dizendo que foi um prazer, uma honra, uma satisfação, um privilégio meu e de quem está em casa tê-los aqui conversando. Prazer foi nosso. Conversando. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos. Muito obrigada. Viva, viva, muito viva. obrigada. E até o ano que vem. Até breve. Até breve, boa. Saúde para todo mundo, né? Sim.